Bem, bom dia, meus amigos, meus alunos do Marconi, do terceiro ano, tá? Tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando, né? Estejam tudo bem. Bom, estou voltando aqui para falar mais um pouquinho sobre continuidade da nossa matéria. Eu enviei uma aula semana passada, né, sobre corrente elétrica, espero que vocês tenham assistido. Foi a nossa aula número 1 do segundo bimestre. E hoje eu estou voltando para fazer a aula número 2, que é a resolução dos exercícios que eu deixei para vocês, né, semana passada. Espero que vocês tenham entendido a matéria, que vocês tenham entendido a explicação. Espero que tenham tentado e, se possível, feito os exercícios. Acho legal que vocês tenham essa ideia de fazer exercícios, né? E vamos agora para a resolução dos exercícios deixados. Eu vou passar aqui também para vocês uma informação aqui a respeito do nosso de como vai funcionar a nota aí do segundo bimestre, né? Então vejam só, pessoal, semana passada vocês receberam aí, ó, a aula número 1, e o que eu vou pedir para vocês? Alguns alunos estão me procurando para saber como vai ser entregue esse trabalho. Então, o que vocês farão? Vocês vão pegar no caderno, né? Vocês vão pegar no caderno. Se alguém já copiou em folha separada, não tem problema. A aula número 1 pode ser. Aí, a partir da aula número 2, o que vocês podem fazer? Colocar lá, na folha, terceiro ano B, A, né? Colocar o seu terceiro ano, vou colocar o seu nome, né? Então tá aqui, ó, Escola Manuel da Costa Neves, aluno coloca o seu nome, terceiro ano, qual é, e lá, segundo bimestre, aula 1. Aí na aula 1 vocês vão copiar a aula da semana passada, tá? Deixou copiado tudo certinho. Aí vocês vêm para a aula 2. A aula 2 que começa hoje, né? Vocês vão colocar a aula 2 e o que vocês vão fazer? Vocês vão poder colocar, enviar para mim pelo WhatsApp, certo? Vocês vão montar um arquivo com as fotos do que vocês copiaram no caderno e vão fazer esse arquivo, vão enviar esse arquivo pelo WhatsApp, para ser mais prático para vocês, para que não precisem ir para a escola. Tá bom assim? Caso alguém tenha problema com o WhatsApp e queira levar para a escola, aí fica a seu critério. Pessoal, eu não tenho data ainda para finalizar o bimestre, portanto, o que eu peço para vocês? Já vão fazendo e já vão enviando e não deixa acumular para o final do semestre, tá? Final do bimestre. Então, vai mandar para mim pelo WhatsApp com o nome e o arquivo direitinho. Eu já vou anotando quem está entregando. Tá bom, pessoal? Qualquer outro problema pode entrar em contato, né? Que eu estou tentando é, atender a todos que me procuram. Falou? Vamos então para os exercícios aí dessa semana. Lembrando que semana passada eu deixei essa pesquisa, né, sobre o choque elétrico. Vocês têm essas perguntinhas aí da semana passada. Ela vale também como ponto extra aí para quem fizer a pesquisa, tá bom? Essa pesquisa, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, eu quero que vocês entendam que eu não quero um Ctrl+C, um Ctrl+V. Então faz a pesquisa e copia, põe no caderno junto com a aula 1, tá? Então vamos para a lista de exercícios. Eu vou fazer de uma forma não muito lenta para ficar meio sonífera, né? Mas também não muito corrida para não ficar meio que no desespero. A gente não está desesperado aqui, tá bom? Vou fazer com vocês então a parte da aula da semana passada de exercícios. Vamos lá, aula 2 então. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulombs atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. Então, o exercício nos deu uma carga elétrica de 32 coulombs, passando por um fio durante um intervalo de tempo de 4 segundos, tá? Aqui ele deu também, pessoal, a nossa carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de cada elétron. E ele faz duas perguntas. Na letra A, ele quer saber o seguinte: a intensidade da corrente elétrica. Então, ele quer saber a intensidade da corrente elétrica na letra A. E para a gente fazer, né, a corrente elétrica, é uma relação de carga pelo tempo, que nós vimos semana passada, certo? Uma relação de carga pelo tempo. Então, nós sabemos que a corrente elétrica que ele está perguntando é dividir a carga, que são 32 coulombs, por um tempo de 4 segundos. Ó, eu estou olhando aqui que o tempo é de 4 segundos e a carga de 32 coulombs. Coulomb por segundo vai dar ampere. Portanto, né, bem simples essa questãozinha, vai dar 8 ampere essa nossa
corrente elétrica, certo? Então, a letra A aí, ela dá uma carga de uma corrente de 8 amperes, tá? Uma questão bem direta, né? Bem tranquila. Vamos para a letra B, ó. A letra B faz uma pergunta diferente. A letra B pede o número de elétrons que atravessa uma secção do condutor. O número de elétrons, pessoal, o número de elétrons que ele quer é o N, né? É o N. Lembrando vocês que carga é N vezes Z. Como ele quer o valor do N, eu vou trabalhar com a equação carga é N vezes Z e eu vou isolar o N. Como que eu isolo o N? O número de elétrons vai ser a carga dividido pela carga elementar, certo? Então, aqui, nós vamos achar que N, vou aqui para cima, N vai ser 32 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Só substituímos os valores. Portanto, o nosso N aqui, ó, o nosso número de elétrons, 32 por 1,6 é 20. O 10 a menos 19, que está embaixo, ele passa para cima, multiplicando, ele vira 10 a mais 19. Pessoal, isso aqui é notação científica, primeiro ano, né? Pessoal, só para terminar isso aqui, ó, 10 a menos 19 passa a 10 a mais. Como eu tenho 20, eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar o 20 valendo 2 para 2. E o 10 a 19 eu passo para 10 a 20, tá? Elétrons. Então, isso aqui, pessoal, é notação científica, né? Nós aprendemos isso no primeiro ano e eu disse para vocês lá atrás, nós vamos precisar de notação científica mais para frente. Estamos usando aqui, ó. Certo? Portanto, o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor nesse intervalo de 4 segundos são 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Muito elétrons, né? Vamos para a questão 2. A questão 2, ela fala assim, né? Uma bateria de automóvel completamente carregada libera 1,3 vezes 10 a quinta de carga, de coulomb de carga. Então, a carga dela, a carga da bateria, 1,3 vezes 10 a quinta coulombs. Determine aproximadamente o tempo em horas, olha, ele quer em horas, que uma lâmpada ligada nessa bateria ficará acesa. Sabendo, então, ele quer aqui o tempo, né? Ele quer o tempo em horas, sabendo que necessita de uma corrente constante de 2 amperes, a corrente nossa aqui ela vai ser de 2 amperes, para ficar em regime normal. Então, pessoal, é uma lâmpada que precisa de 2 amperes para fazer funcionamento normal. Só que ela só tem, na bateria, 1,3 vezes 10 a quinta coulomb de carga. Então, quanto tempo vai demorar para ela ficar funcionando? Então, ó, o delta não, desculpa aqui, né? Delta de delta. Vamos voltar aqui, ó. Só colocar a equaçãozinha da corrente. Corrente é carga pelo tempo, certo? Pelo tempo. Como eu quero isolar o tempo, né? Então, eu sei que tempo é a carga pela corrente. Agora sim, tá? Então, pessoal, a carga, ela foi dada 1,3 vezes 10 a quinta. Ó, lembrando que isso aqui não é número de elétrons, é a carga já. E isso aqui dividido por 2, que é a corrente. Então, fazendo essa continha simples aqui, né? 1,3 por 2 a 0,65. E eu vou só copiar o 10 a quinta, né? Que é uma unidade científica aqui. Uma unidade de quantidade de zeros que vai na frente, né? Mas, pessoal, esse tempo aqui, ó, ele está em segundos, certo? Que, na verdade, ele equivale a 65. Como está 10 a quinta, eu vou multiplicar por 10 a quinta. Então, vou colocar 3 zeros na frente, tá? Então, isso aqui vai dar em segundos. Muito bem. Mas o exercício, ele quer em horas. Temos que lembrar o seguinte. Só fazer uma ressalva aqui, ó. 1 hora é igual
a 3.600 segundos. Então, se eu tenho 65.000 segundos, eu vou fazer a divisão de 65.000 por 3.600. Isso aqui equivale aproximadamente a 18 horas, tá? Então, vejam, pessoal, essa lâmpada, ela funciona por 18 horas com essa corrente de 2 amperes, tá bom? A parte física do exercício não é muito complicada, depois tem só uns cálculos aí com notação científica que vocês já vão dominando. Vamos para a questão 3, pessoal. Questão 3. A carga elétrica de um elétron é da ordem de 10 a 19 negativo. Então, a carga elétrica de um elétron é da ordem de 10 a menos 19. Ele nem fala do 1.6 aqui, só fala que é a ordem, tá? Mais ou menos é o tamanho do nosso valor aí. Se um corpo recebe a carga de 10 microcoulombs, pessoal, 10 microcoulombs são 10, ó, micro, 10 a menos 6 coulombs, certo? A ele deve ser sido adicionado. Então é o seguinte, pessoal, o exercício ele dá a carga duas vezes. Uma é a carga de um elétron e ele é a carga que uma certa quantidade de elétrons vai portar, tá? Então ele deu o seguinte: quantos elétrons correspondem a 10 microcoulombs, certo? 1 microcoulomb é 10 elevado a menos 6. Se eu tenho 10 microcoulombs, é 10 vezes 10 a menos 6, tá? Então aqui, ó, deixa eu até colocar um 10 aqui para multiplicar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar a carga total aqui já, que é... Ele fala 10 microcoulombs. 10 microcoulombs. Isso aqui corresponde a 10 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? Fica melhor assim. Então, fica melhor assim a carga que ele vai receber. Ele quer saber quantos elétrons tem aqui. Pessoal, o número de elétrons que tem aqui é só eu fazer o quê? Carga é N vezes Z. Como eu quero N, né? É só fazer o ΔQ dividido pelo E, certo? O E passa dividindo lá. Então, aqui, o número de elétrons vai ser... Essa carga é a carga de 10 vezes 10 a menos 6. 10 vezes 10 a menos 6. Dividido pela carga de um elétron que está na casa do 10 a menos 19. Então, aqui, pessoal, matematicamente, o que eu tenho? 10 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 5. Quando eu divido por 10 a menos 19, é o mesmo que multiplicar por 10 a mais 19. Certo? Portanto, o N, 5 negativo, 19 positivo, ele está na casa do 10 a 14 elétrons. Pessoal, aqui nós temos um probleminha, né, no enunciado, que saiu 10, 14, mas parece que é 10 vezes 14. Na verdade, aqui seria 10 elevado a 14. Ó. Esse valor aqui é 10 elevado a 14. Esse de baixo seria 10 elevado a 19. E o terceiro, 10 elevado a sexta. Então, 10 elevado a 14, que é a nossa letra A na questão 3. Tá? Esse 1014 aí, na verdade, é 10 elevado a 14. Tá bom? Isso aí foi um erro de digitação. Esse exercício a gente tira da internet e do jeito que estava lá a gente pegou. Mas a gente sabe que é 10 elevado a 14. Então, é um número de elétrons que passa ali, correspondendo a 10 microcoulombs. Questão 4 fala que temos um gráfico aí, ó, que representa a intensidade da corrente elétrica que percorre o condutor em função do tempo e determine a carga elétrica que atravessa a seção transversal no instante 1 e 3 segundos. Pessoal, só lembrando que a carga elétrica, olhando para um gráfico onde eu tenho corrente elétrica e tempo, a carga elétrica é só achar a área do gráfico, certo? É só achar a área do gráfico. E esse gráfico tem qual área? Aqui no eixo do tempo, do 1 ao 3, vai dar 2 segundos. E a carga ela é constante de 5, corrente, ela é constante de 5 amperes.
Então, aqui, um exercício bem sossegadinho equivale a 10 coulombs de carga, tá? A nossa carga aí equivale a 10 coulombs. A área de um gráfico bem simples. Estamos na questão 5 já, hein, pessoal? Estamos na questão 5. Conforme eu falei, não estou fazendo correndo, mas também não estou fazendo de um jeito muito sonífero, né? Eu espero. Pessoal, é possível medir a passagem de 5 vezes 10 ao quadrado elétrons por segundo através de uma secção de condutor. Então, assim, ó, 5 vezes 10 ao quadrado elétrons, isso aqui é o número de elétrons, certo? Número de elétrons, 5 vezes 10 ao quadrado, elétrons. Só que é por segundo, quer dizer, no intervalo de tempo de 1 segundo. Através de uma secção de um condutor num certo aparelho sensível. Sendo a carga alimentar aqui 1,6, o exercício de novo deu a carga alimentar. Ele quer a intensidade da corrente elétrica. Bom, a carga alimentar eu vou anotar aqui só para, porque é um costume meu, né? Anotar todos os dados. E eu vou falar o quê? Ele quer o quê? A corrente elétrica. Corrente elétrica é carga pelo tempo. Mas olha que legal, o tempo é 1, né? Então, a corrente elétrica vai ser apenas N vezes E dividido por 1, não precisaria nem colocar, tá bom? Portanto, aqui, né, a corrente elétrica... Opa, nem precisa da barrinha. Por que eu estou fazendo a barrinha? Não precisa da barrinha porque embaixo tem 1. Então, assim, corrente elétrica, N, número de elétrons, 5 vezes 10 à quinta. Opa, 5 vezes 10 ao quadrado. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Então, aqui, 5 vezes 1,6 dá 8, né? 5 vezes 1,6 dá 8. 8. 10 ao quadrado, 10 a menos 19, 10 a menos 17. Como ele quer a corrente, é ampere, tá? Então, a corrente elétrica que passa ali naquele fio, 8 vezes 10 a menos 17 amperes. Vamos só ver se a continha está toda correta, né? 5 vezes 1,6 dá 8. 10 ao quadrado e 10 a menos 19, 10 a menos 17. Tá? Parte mais complicada, talvez, a notação científica. Bom, pessoal, questão 5, então, calcular a intensidade da corrente elétrica está pronta. Questão 6. Questão 6. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Uma seção transversal do fio é atravessada por uma carga de 16 coulombs. Ó, carga de 16 coulombs em 5 segundos. Intervalo de tempo de 5 segundos. A intensidade da corrente elétrica nesse fio, então ele quer a corrente. Pessoal, aplicação direta da nossa equação, né? A corrente elétrica, carga pelo tempo. A carga nossa é de 16 coulombs, um tempo de 5 segundos, certo? Pessoal, a carga elétrica de 16, corrente elétrica de 16 sobre 5, uma conta simples, né, que vai dar 3,2, certo? Vamos ver, ó, 3,2 amperes. Se fosse 15 por 5, daria 3, sobra 1, é 0,2. Então, 3,2. Essa alternativa aqui é uma alternativa D. Ó, alternativa D, ó, 3,2 é a nossa resposta. Certo? 16 coulombs de carga em 5 segundos. Pessoal, estamos quase lá, né? Estamos quase terminando. Nós temos apenas mais 2 questões. Uma corrente elétrica de 10 amperes é mantida em um condutor metálico durante 2 minutos. Então, uma corrente elétrica de 10 amperes é mantida em um fio metálico, condutor metálico, por 2 minutos. Opa, aqui eu tenho um probleminha. 2 minutos. Ó, minutos. Prestar atenção na unidade de tempo. Por quê? Quando se fala em amperes, em corrente elétrica, são coulombs por segundo. Se eu falei em minutos, tem alguma coisa diferente aqui, certo?
pede-se a carga elétrica que atravessa uma secção condutora do filme, então, do condutor. Então, ele quer a carga, ó, ele quer a carga elétrica. Pessoal, eu vou fazer aqui como se eu não tivesse prestando atenção. Seguinte, ó, corrente é carga pelo tempo, certo? O que ele quer? Ele quer carga. Então, ele quer o quê? Ó? Ele quer a carga. Carga é a corrente multiplicada pelo tempo. Se eu não estiver prestando atenção, eu vou multiplicar a carga, que é 10, pelo tempo, que é 2, que vai dar quanto? Vai dar 20, né? Se eu não prestar atenção nisso, a corrente que é 10, e o tempo, que é 2, vai dar 10 vezes 2, que dá 20. Vocês estão vendo que tem uma alternativa 20 aqui, ó. Isso aqui é para derrubar o aluno que não prestou atenção. Por quê? Na verdade, a carga é a corrente de 10 amperes multiplicado pelo tempo de 2 minutos, que vai dar 120, 2 minutos dá 120 segundos, certo? Porque 1 minuto dá 60 segundos, 2 minutos, 120 segundos. Então, aqui é 10 vezes 120. Pessoal, essa é uma questão que pode derrubar a gente por uma bobeirinha bem pequena. Então, 10 vezes 120, 1.200 coulombs de carga. Nós mudamos aqui para a alternativa B, ó. Alternativa 1.200 coulombs. Opa, eu tirei a unidade de medida da alternativa, né? Vamos colocar aqui, então, ó, 1.200 coulombs de carga, tá? Essa carga de 1.200, toma cuidado, que pode um exercício você errar. E não é só um exercício de elétrica, não. Qualquer exercício que você olhar errado a unidade de medida, você vai ter problema. Tá bom? Vamos para o nosso último exercício de Taubaté. 5 microcoulombs de carga atravessam a seção reta de um fio metálico. Pessoal, 5 microcoulombs de carga, então já tenho aqui a carga, ó. Carga é 5 microcoulomb. Só para refrescar a memória, microcoulomb, micro é 10 a menos 6. Tá? No intervalo de tempo de 2 milissegundos. No intervalo de tempo de 2 milissegundos. Milissegundos, então são 2 vezes 10. Ó, mili, menos 3 segundos. Então, ele quer saber qual que é a corrente elétrica que atravessa aí. Pessoal, a corrente elétrica é a carga pelo tempo. Foi tudo dado, né? Então, agora não ficou tão complicado, porque foi tudo dado, ó. A carga é 5 vezes 10 a menos 6. 2 milissegundos, 2 vezes 10 a menos 3. Então, a carga vai dar quanto? 5 por 2, 2,5. 5 por 2, 2,5. 10 a menos 6. Só vou fazer isso para que ajude vocês a entender que o 10 a menos 3 está embaixo, ele passa aqui como positivo. Então, ficou a corrente elétrica é igual a 2,5. 10 a menos 6 vezes 10 a terceira é 10 a menos 3 ampere. Mas vejam que as alternativas, então nós tivemos aqui, ó, 2,5 vezes 10 menos 3 amperes. Não temos isso nas alternativas. Então, nós temos 1, 1,5, 2, 2,5. Opa, nós temos 2,5. E MA. 2,5 MA são 2 miliamperes, certo? Miliamperes, 10 a menos 3. Portanto, ó, a resposta ela está em miliampere. Portanto, aqui a letra D. Tá? Então, é um exercício que o que ele exigiu de nós é que soubéssemos trabalhar com mili, com micro, esses valores aí submúltiplos. Beleza, pessoal? 8 exercícios que eu deixei semana passada, os 8 corrigidos. E aí, vocês conseguiram resolver antes da nossa resolução aqui? Eu espero que sim, né? Deixa eu só terminar aqui a nossa demonstração. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido os exercícios, a parte da matéria teórica também. E, para efeito de estudos, pessoal, tem muito material na internet, tá?
fiquem à vontade, peguem exercícios, peguem outras videoaulas com outros professores, não tem problema. Para o fato da aprendizagem de vocês, quanto mais coisas diferentes vocês olharem, vocês vão aprender mais. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Na próxima aula eu volto com um novo tópico e espero que todos estejam bem. E qualquer problema podem entrar em contato comigo no meu WhatsApp e também no meu e-mail, que eu vou passar para o coordenador. O coordenador vai passar para vocês o e-mail caso alguém queira entregar o trabalho também por e-mail. Mas eu prefiro pelo WhatsApp, que é mais imediato. Um abraço a todos, pessoal. Bom dia para vocês e boa semana.